É sábado de manhã. Você tinha planejado o fim de semana de outra forma. Talvez descansar. Talvez passar tempo com quem você gosta. Talvez simplesmente não pensar em trabalho por algumas horas. Mas você está ali, na frente do computador, tentando fechar o mês. Umas notas fiscais que ficaram para trás. Um extrato que não bate com o que você esperava. Um cliente que não pagou e que você vai precisar cobrar de alguma forma. Sem estragar o relacionamento, claro. E uma sensação incômoda, silenciosa, de que esse mesmo sábado aconteceu na semana passada. E na anterior. Você não está atrasado. Você não é desorganizado. O seu negócio simplesmente nunca parou para calcular quanto tempo o financeiro operacional consome por semana. E quanto esse tempo custa em reais para o seu negócio. É exatamente essa conta que este vídeo vai fazer. Não de forma genérica, não com um número inventado, com os dados do seu negócio, no seu faturamento, ao preço da sua hora trabalhada. Nos próximos minutos, você vai passar por 4 etapas. Primeiro, vai identificar todas as tarefas financeiras que executa, inclusive as que não parecem trabalho. Depois, vai estimar o tempo real que cada uma consome. Vai converter esse tempo em custo mensal e vai comparar esse custo com o que existe no mercado para resolver o problema de vez. No final, você vai ter um número, e esse número vai mudar a forma como você pensa sobre o financeiro do seu negócio. Pode ser que ele te surpreenda, quase sempre surpreende. Antes de calcular o tempo, você precisa nomear o que consome esse tempo. Parece óbvio, não é? A maioria dos profissionais, quando perguntada sobre quanto tempo gasta com o financeiro por semana, responde com uma estimativa baseada apenas nas tarefas que parecem trabalho financeiro. Pagar um boleto, conferir se o cliente depositou, emitir uma nota quando o cliente pede. 3, 4 tarefas visíveis. O problema é que o financeiro operacional de um negócio tem uma camada inteira de tarefas que acontecem, mas não são contabilizadas. Você as faz, mas não as classifica como trabalho financeiro. E é exatamente nessa camada que o tempo some. Então vamos fazer o inventário completo. Mentalmente, marque cada item que se aplica ao seu negócio. Emissão de notas fiscais. Parece rápido, e quando você emite uma nota por vez no momento certo. Mas quando as notas ficam para trás, ou quando o sistema trava, ou quando você precisa emitir 5 de uma vez no fim do mês, o tempo escala. Isso sem contar o tempo de configurar o acesso, resolver problema de certificado digital, ou descobrir que o município mudou a alíquota e você emitiu errado. Conferência de extrato e conciliação bancária. Verificar se o que entrou no banco bate com o que você lançou. Se você usa algum controle, isso toma tempo. Se não usa, toma mais ainda, porque você descobre os erros quando não deveria estar descobrindo. Controle de contas a receber. Saber quem pagou, quem não pagou, quem está no prazo e quem passou do prazo. Para quem tem 5 ou 6 clientes ativos, isso já exige atenção regular. Para quem tem mais, o controle vira um trabalho em si. Cobrança de inadimplência. O cliente que não pagou não vai te avisar. Você descobre. Geralmente quando já passou alguns dias do vencimento. E então precisa decidir como cobrar, pelo WhatsApp ou por e-mail, com qual tom, quanto esperar antes de insistir. Cada cobrança é uma microdecisão emocional que consome tempo e energia. Organização de documentos para o contador. Todo mês, ou toda vez que o contador pede, você precisa separar notas, extratos, comprovantes, procurar na caixa de entrada, reenviar o que ficou para trás. Essa tarefa não aparece no seu calendário, aparece como interrupção. Pagamento de guias tributárias, DARF, DAS, Carnê-Leão, GPS. Cada guia é um acesso a um sistema diferente, uma data de vencimento diferente, uma possibilidade de multa se você esquecer. Agora some, mentalmente ou no papel. Quantas dessas tarefas você executa por semana? E mais importante, quantas delas você executa sem nem perceber que está trabalhando? Essa é a primeira surpresa. O inventário é maior do que parecia. A segunda surpresa vem agora, quando você coloca tempo em cada item. Vamos fazer o cálculo em 3 passos. Você pode pausar o vídeo e fazer junto.
ou acompanhar mentalmente agora e refazer depois com mais calma. Passo 1. O tempo por tarefa por semana. Use as estimativas abaixo como referência. Ajuste para a sua realidade. Emissão de notas fiscais. Em média, 30 minutos por semana. Pode ser menos se você é rigoroso com a rotina. Pode ser muito mais se você emite em bloco no fim do mês ou tem problemas recorrentes com o sistema. Conferência de extrato e conciliação. 45 minutos a 1 hora por semana. Novamente, se você tem processo, talvez menos. Se você faz isso de memória ou olhando extrato no celular, provavelmente mais, com mais margem de erro. Controle de contas a receber. 20 a 30 minutos por semana, se você tem até 8 clientes ativos. Escala proporcionalmente acima disso. Cobrança de inadimplência. Variável, mas considere em média 20 minutos por semana, incluindo o tempo de decidir como abordar, escrever a mensagem, aguardar a resposta e fazer o follow-up. Organização de documentos. 30 minutos por semana em média, distribuídos ao longo do mês em pequenas interrupções. Pagamento de guias. 20 minutos por semana, distribuídos ao longo do mês. Some esses números. Numa semana típica, estamos falando de 2 horas e 45 minutos a 3 horas e 30 minutos, em condições normais, sem nenhuma complicação. Mas semanas normais sem complicação não são a regra. O certificado digital vence. O sistema da prefeitura cai. O cliente contesta a nota. O carnê-leão do mês passado estava errado e precisa ser corrigido. O contador pede um extrato que você não separou. Quando você inclui as semanas com atrito, e elas representam pelo menos 1/3 do seu mês, a média semanal real fica entre 4 e 6 horas. Esse é o número que a maioria dos profissionais nunca calcula. E é o número que uma pesquisa publicada pela Exame em 2025, com pequenas e médias empresas, confirmou de forma consistente. Mais de 20 horas mensais são consumidas por tarefas financeiras em negócios de menor porte, e isso em empresas com alguma estrutura. Para o profissional solo, sem processos formalizados, o número não é menor, é maior. Passo 2. O valor da sua hora trabalhada. Pegue o seu faturamento mensal médio. Divida pelo número de horas que você efetivamente trabalha por mês. Não as horas que você está disponível, as horas que você executa o seu trabalho técnico. Se você fatura 15 mil por mês e trabalha 160 horas mensais, sua hora vale 15 mil por mês e trabalha 160 horas mensais. Sua hora vale 15 mil por mês e trabalha 160 horas mensais. Sua hora vale 93,75. Se você fatura 20 mil e trabalha 140 horas, sua hora vale 20 mil e trabalha 140 horas. Sua hora vale 20 mil e trabalha 140 horas. Sua hora vale 142,85. Se você fatura 30 mil e trabalha 120 horas, sua hora vale 30 mil e trabalha 120 horas. Sua hora vale 30 mil e trabalha 120 horas. Sua hora vale 250. Passo 3. O custo mensal do seu financeiro operacional. Multiplique as horas semanais pelo número de semanas no mês, 4, em média, e pelo valor da sua hora. Exemplo com 5 horas semanais e hora a R$100. 5 horas vezes 4 semanas é igual a 20 horas por mês. 20 horas vezes R$100 é igual a R$2.000 por mês. Esse é o custo de oportunidade do seu financeiro operacional. R$2.000 por mês em horas que poderiam estar sendo usadas para atender clientes, desenvolver o negócio, ou simplesmente descansar. E ainda não incluímos o custo mais invisível de todos. O custo de oportunidade é o mais fácil de calcular, mas não é o único custo que o financeiro operacional gera quando você é o responsável por ele. Existe o custo do erro. Quando o financeiro é operado por quem não tem processo, os erros acontecem. Não por descuido, por falta de metodologia. Uma nota fiscal emitida com código de serviço errado. Uma conciliação bancária que fecha com uma diferença pequena, que você ignora por parecer irrelevante. Um carnê-leão calculado sobre a receita bruta quando deveria ter deduções.
Um cliente inadimplente que você não cobrou a tempo porque não tinha alerta configurado. Cada erro tem um custo. Às vezes é a multa do carnê-leão. Às vezes é o imposto pago a mais ao longo de 12 meses sem perceber. Às vezes é o cliente que ficou 90 dias sem pagar porque a cobrança foi feita tarde demais e o vínculo já tinha esfriado. Esses custos não aparecem no extrato com o nome erro financeiro. Aparecem como discrepâncias silenciosas que, somadas ao longo do ano, representam muito mais do que o custo de uma solução profissional. Existe o custo cognitivo. Esse é o mais subestimado de todos. O financeiro operacional de um negócio não ocupa apenas o tempo em que você está ativamente fazendo uma tarefa. Ele ocupa espaço mental permanente. Você está atendendo um cliente e, no fundo, está pensando que precisa emitir aquela nota depois. Você está num momento de lazer e lembra que o carnê do mês ainda não foi pago. Você acorda na segunda-feira com a lista mental de tudo que está pendente no financeiro, antes de pensar em qualquer coisa relacionada ao seu trabalho real. Esse custo não aparece em nenhuma planilha, mas ele corrói a qualidade da sua atenção, o recurso mais escasso de qualquer profissional que vende conhecimento. Existe o custo de escala. Aqui está a armadilha mais perigosa para quem está crescendo. Quando o seu negócio cresce, o financeiro operacional não cresce na mesma proporção. Ele cresce mais rápido. Mais clientes significam mais notas, mais controle de recebíveis, mais cobranças, mais conciliação. Se você é o operador do seu próprio financeiro hoje, crescer significa que você vai trabalhar mais horas no financeiro, exatamente quando deveria estar trabalhando mais horas no que gera receita. O problema não é que você gasta 5 horas por semana com financeiro. O problema é que você gasta 5 horas por semana fazendo algo que não é a sua especialidade, e que um profissional treinado para isso faria em 1 hora, com processo, com ferramenta adequada e com menos margem de erro. Quando você soma custo de oportunidade, custo de erro e custo cognitivo, o financeiro operacional feito por conta própria é, na maioria dos casos, um dos itens mais caros do seu negócio. Só que ele não aparece como despesa no seu fluxo de caixa, então nunca é questionado. O dinheiro não some, ele vai para algum lugar. O problema é que você não sabe para onde. No caso do tempo, é o mesmo mecanismo. O tempo não desaparece, ele vai para algum lugar. A questão é se esse lugar faz sentido para o seu negócio. Se você fez esse cálculo e chegou a um número que te incomodou, isso é uma informação importante sobre o seu negócio, não sobre você. O back-office financeiro operacional é exatamente o que um BPO financeiro assume: emissão de notas, conciliação bancária, controle de recebíveis, cobrança de inadimplência, relatórios gerenciais. Tudo que consome o seu sábado de manhã, executado por quem tem processo para isso. Se você quer entender se a conta fecha para o seu caso específico, tem um diagnóstico gratuito de 30 minutos disponível na descrição. Sem compromisso, sem venda forçada, só os números do seu negócio na mesa. Agora o outro lado do cálculo. Quanto custa terceirizar o back-office financeiro operacional de um negócio do tamanho do seu? O mercado de BPO financeiro para profissionais autônomos e liberais opera em 2026 com valores que variam conforme o volume de transações e o escopo de serviços. Para negócios com faturamento entre R$ 8.000 e R$ 15.000 por mês, o custo mensal de um serviço estruturado fica na faixa de R$ 400 a R$ 800. Para faturamentos entre R$ 15.000 e R$ 30.000, entre R$ 800 e R$ 1.500. Agora coloque esses números ao lado do custo que você calculou. Cenário 1. Faturamento de R$ 8.000 por mês. Hora trabalhada, R$ 62. 5 horas semanais de financeiro é igual a 20 horas mensais. É igual a R$ 1.240 em custo de oportunidade. Custo do BPO para esse faturamento, a partir de R$ 400. A diferença, R$ 840 por mês que você recupera em horas disponíveis, sem incluir o custo dos erros. Cenário 2. Faturamento de R$ 15.000 por mês. Hora trabalhada, R$ 93. 5 horas semanais é igual a R$ 1.860 em custo de oportunidade. Custo do BPO, entre R$ 500 e R$ 800. A diferença,
mais de R$ 1.000 por mês. O serviço se paga antes mesmo de você faturar a primeira hora a mais que recuperou. Cenário 3. Faturamento de R$ 30.000 por mês. Hora trabalhada, R$ 187. 5 horas semanais é igual a R$ 3.740 em custo de oportunidade. Custo do BPO, entre R$ 800 e R$ 1.500. A diferença é tão evidente que a pergunta muda. Por que ainda não terceirizou? Se alguém te oferecesse, hoje, pagar R$ 600 por mês para que você nunca mais precisasse cuidar do financeiro operacional do seu negócio e te devolvesse 20 horas por mês no processo, você aceitaria? A maioria responde que sim, sem hesitar. O que impede não é o valor, é a percepção de que o serviço existe, que funciona para negócios do seu tamanho e que o custo de fazer você mesmo é, na prática, maior do que o custo da solução. Agora você tem os dois lados da comparação: o custo do que você faz hoje e o custo do que existe para substituir. A decisão continua sendo sua, mas ela agora é baseada em números, não em percepção. Volte ao sábado de manhã. Você estava ali, na frente do computador, fechando o mês. Notas fiscais, extrato, cobrança. A sensação de que o fim de semana foi sequestrado por algo que não deveria ser seu problema. Agora você tem um número para isso. Talvez sejam 3 horas por semana, talvez 5, talvez mais, especialmente nos meses com atrito, com guia atrasada, com cliente inadimplente, com problema de sistema. Seja qual for o número, ele tem um preço. E esse preço, quando colocado lado a lado com o que existe no mercado para resolver o problema, raramente justifica continuar fazendo sozinho. Mas aqui está o que realmente importa entender. Esse cálculo não é sobre terceirizar por obrigação, é sobre reconhecer que o seu tempo, a sua hora trabalhada, é o ativo mais escasso do seu negócio. Cada hora que você coloca no financeiro operacional é uma hora que não foi para o atendimento, para o desenvolvimento técnico, para o descanso que mantém a qualidade do seu trabalho. O seu negócio não é bagunçado. Ele nunca teve processo financeiro, porque ninguém te ensinou a montar um, e você foi fazendo da forma que dava para fazer enquanto tinha outras coisas mais urgentes na frente. Isso não é falha. É o padrão de praticamente todo profissional competente que construiu sua carreira focado no que sabe fazer de verdade. A pergunta não é se você consegue aprender a gerenciar o financeiro do seu negócio. Com certeza consegue. A pergunta é se essa é a melhor forma de usar as suas próximas 5 horas semanais. Você já é excelente no que faz. A questão não é se você merece ter um negócio financeiramente estruturado. É que ninguém deveria ter que construir esse processo sozinho, sem metodologia, às 9 horas de um sábado que deveria ser seu. Delegar o financeiro operacional não é sinal de que você não consegue. É sinal de que você entende o que realmente precisa da sua atenção.